O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra memória de dois santos importantíssimos para nossa fé católica, importantes na história da salvação, um pouco apagadas, presentes apenas na tradição, porém na antiquíssima tradição da Igreja, que é Santana e São Joaquim, estes santos que figuram aí na nossa memória, na nossa afeição desde o século II. E meditando sobre esses dois santos, o Evangelho de hoje, Jesus, ele chama aquele seleto grupo de 12 homens de ditosos. Ditosos os vossos olhos, ditosos os vossos ouvidos, porque veem e porque ouvem. Nosso Senhor, diante desses seus apóstolos, dizendo a eles da grandiosa oportunidade que eles têm de ouvirem e verem, nos faz pensar que, na verdade, ele não se refere à visão material de Cristo, à audição material daquilo que eles escutam, mas é algo muito mais profundo do que isso. O contexto dessa fala de Jesus para esse grupo seleto é que, enquanto Jesus pregava, isso aqui é uma série de palavras, Jesus está falando aqui nessa situação sobre várias coisas, e Jesus ele lamenta que, ele diz, mas existem alguns ali que fecham os olhos e fecham os ouvidos, para que não vejam e não ouvem, e não vendo nem ouvindo não se convertam e não se permitam serem curados, sarados por Cristo. Existiam pessoas ali que viveram com Cristo, viram Ele, ouviram Ele, mas não viram e nem o ouviram verdadeiramente. O profeta, se não me engano, Jeremias, ele dizia lá, numa exclamação de alegria, dizendo: antes eu ouvia, agora eu vejo. Nós estamos falando de um profeta do Antigo Testamento que ele viu, ouviu, mas não havia um Deus encarnado para que ele visse e ouvisse. Certamente o profeta está falando de uma experiência de Deus que ele teve, profunda, grande, marcante, verdadeira, que de tão forte ele pôde falar: agora eu vejo o Senhor. Mas ainda assim esse profeta, por mais que ele teve essa experiência riquíssima que o permitiu dizer isto, que agora ele vê o Senhor, ela nem de longe é tão rica quanto você ouvir realmente da boca do próprio Cristo, ver realmente o Cristo e dele, diretamente da fonte, beber dessa água pura e límpida que jorra para a vida eterna. Por isso esse grupo seleto é bem-aventurado, porque eles ouviam, mas ouviram com os ouvidos de dentro, com os olhos de dentro. Eles eram gozoso da promessa de Deus. Esse casal, esses dois, esperaram também assiduamente pela vinda do Salvador e Redentor. Esperaram verdadeiramente e, por causa disso, mereceram esse grande privilégio de serem os pais da mãe do nosso Senhor e Salvador. É de nos chamar a atenção isso, né? Porque nós estamos falando de ser um profeta, nós estamos falando de Santana e São Joaquim, que são anteriores a Cristo. Esses homens que, querendo ou não, viviam sob o jugo da lei mosaica, que é fortemente criticada, por exemplo, por São Paulo, por São João Evangelista, dizendo que é uma lei morta,
que nos deixava largados a nós mesmos, que só nos lembrava que éramos pecadores, mas não era capaz de nos oferecer a redenção, a remissão, esse povo, sob o jugo dessa lei, ainda foi capaz de ansiar e de esperar e de experimentar nas suas vidas esse Deus. Enquanto nós, que já estamos sob outra lei, não é? A lei que é inscrita em nossos corações, a lei que foi marcada em nós, nós que já temos o Cristo que fala e que se faz presença, nós somos capazes de nos distanciarmos dele, com todas as facilidades que o próprio seguimento de Cristo nos oferece, e nos oferece. É-nos prometido, evidentemente, dificuldades, desafios, mas ao mesmo tempo nos é oferecido consolos. Ou seja, é um caminho no qual nós não caminhamos sozinhos e ainda assim nós temos resistência, dificuldade. Ainda nos comportamos como esses outros mestres, escribas e fariseus, etc., que querem fechar os olhos diante do Senhor, querem fechar os ouvidos àquilo que Ele nos diz. E numa imagem bonita, Santana e São Joaquim, eles são como o Israel já envelhecido, velho, fraco, e por causa disso, sem vitalidade, estéreis, mas, por causa da fidelidade, foram presenteados com um rebento de esperança, que é a Santíssima Virgem. E a Santíssima Virgem, então, ela já aparece como o Israel jovem, a juventude vigoroso, o Israel o qual Deus pode novamente tomar nos braços e, enfim, dizer: quanto tempo eu sonhei e esperei por novamente te ter nos meus braços. Porque Israel havia se revoltado, se achou adulto e fugiu da presença do Senhor. Mas agora, na figura da Santíssima Virgem, é como se Israel novamente voltasse para os braços dele como uma criança. Ele afagasse novamente Israel, só que dessa vez, diante de toda a missão, de todo o projeto salvífico que seria realizado a partir dali, Deus olhando para esta menina, para esta criança, para este Israel rejuvenescido, dizer: nunca mais permitirei que te apartes de mim, nunca mais. Cristo, o broto, o que sai da Virgem Maria, é o elo inquebrantável nosso com o Senhor. Ali, a humanidade, a criatura perfeita de Deus, ofereceu ao próprio Deus o maior dos sinais de amor. Através dela, o maior sacrifício de amor, o maior sacrifício de redenção, o maior ato caritativo da história foi realizado a nosso favor. Iluminados e guiados pela esperança desses dois grandes santos, de Santana e de São Joaquim, que esperaram ansiosamente pelo Cristo, tenhamos nós também, nós que já o temos, que já o podemos experienciar, aprendamos deles a fidelidade, a esperança, o alimentar-se da sede, para que assim, quando Deus passar, quando a graça passar, nós nos agarremos totalmente a ela. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,